RFI Convida. Lúcia Miesel. As queimadas na Amazônia provocaram uma comoção mundial e uma crise diplomática entre a França e o Brasil, a mais grave em décadas. Os riscos para o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia se acentuaram. Nesse contexto, uma parte do agronegócio brasileiro se preocupa com as consequências para todo o setor. Vamos então conversar com o consultor Jean-Yves Cafantin, da Agrobras Consult de São Paulo, especializada nesse tema. Olá, seja bem-vindo mais uma vez por aqui. Boa tarde, muito obrigado. Primeiramente, que parcela do agronegócio é essa justamente que pressiona para que o governo faça as pazes com essa questão ambiental de uma maneira clara e com políticas sustentáveis? É uma minoria, uma maioria? Gostaria que o senhor esclarecesse um pouco sobre a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Cinco anos atrás, eu teria falado que é uma minoria. Hoje, eu não sei quantificar, mas eu acho que há uma rápida evolução das mentalidades. O agronegócio mais competitivo no Brasil, aquele que opera nos mercados internacionais, é um setor muito tecnificado, dirigido por pessoas de alta capacitação, de alta formação, cada vez mais com experiência internacional, muito rica. Então, esse pessoal está começando a evoluir no sentido de considerar a questão ambiental como uma questão estratégica. Exato, a gente viu nomes conhecidos do agronegócio, como a Cátia Abreu, né, defendendo aí, claramente, pedindo uma mudança de posicionamento do governo brasileiro em relação a isso, né? Nós tivemos no início de agosto o Congresso Nacional do Agronegócio, organizado pela BAG, e boa parte do debate foi sobre essa questão. Eu diria que numa população de 5 milhões de estabelecimentos rurais, tem 4 milhões que são fazendas, propriedades cada vez mais preocupadas e implementando disposições concretas para levar em conta essa questão ambiental, e 1 milhão que eu chamaria de atrasado. Infelizmente, a mídia estrangeira está focando o comportamento dessa minoria. Em função das imagens que falam também, tem uma força muito forte as imagens das queimadas da Amazônia e, enfim, acaba entrando um pouco no rolo compressor aí, né? Pela internet, por exemplo, chovem petições e campanhas para a União Europeia e os consumidores europeus boicotarem os produtos agrícolas brasileiros por conta dessa má imagem do governo Bolsonaro na gestão da questão ambiental, não só pelas queimadas na Amazônia, mas também pelo uso excessivo de agrotóxicos, né, que é uma questão bastante falada aqui. Esse movimento, Jean-Yves Cafantin, ele é preocupante, na sua opinião, esse movimento que está acontecendo aqui no Brasil, aqui na Europa, em relação ao agronegócio brasileiro, ou ele permanece marginal, é mais em termos de discurso do que na prática? Eu acho que a preocupação que o agronegócio brasileiro tem em relação a essas questões de eventuais boicotes comerciais, ela não diz respeito só ao mercado europeu, que está se tornando cada vez mais, continua sendo um mercado importante, mas cada vez mais um mercado, eu diria, secundário. O que preocupa o agronegócio brasileiro é a evolução rápida das mentalidades em países como a China. A China representa 60% do destino da produção brasileira de soja. E pesquisas recentes que foram feitas mostram que é o consumidor chinês de carne, que não é a massa da população chinesa, mas o topo da pirâmide, aqueles que têm poder aquisitivo, que são formadores de opinião. A metade dessa população de consumidor chinês está cada vez mais preocupada com as condições de produção dessa carne, problemas como desmatamento, respeito à preservação do ambiente, etc. Então, isso é uma preocupação, sim, porque se o mercado chinês amanhã criar dificuldade, o impacto sobre as cadeias produtivas vai ser muito mais importante que qualquer decisão da França, da Holanda, da Irlanda. Claro, claro, exato. O governo da Finlândia, né, que ocupa atualmente a presidência da União Europeia, pede o boicote mesmo, né, dos produtos brasileiros. O mercado europeu é o segundo maior para as exportações de commodities brasileiras, compra quase 20%, né, do que o Brasil vende. Já existe algum impacto concreto nisso? Não, porque, veja bem, a soja, por exemplo, brasileira, eu acho que a França compra mais ou menos 3 milhões de toneladas, principalmente para alimentar o rebanho francês, né? Bovino de cotos, rebanho leiteiro, porcos, etc.
Se você fechar os portos franceses, quando chegam navios oriundos do Brasil, você acaba destruindo cadeias de produção de carne de laticínios aqui na França. Não tem solução alternativa, pelo menos a curto prazo. Eu vi o presidente Macron, domingo à noite, eu acho, segunda noite, perdão, fazendo uma entrevista lá no canal 2 da televisão francesa, dizendo que a França está pensando num plano alternativo de produção de proteína. Isso é uma piada que corre faz 30 anos. A França não tem como fazer isso. Vai precisar, a não ser se resolver reduzir drasticamente o consumo de produtos animais, ou a não ser se resolver destruir rapidamente cadeias produtivas de pecuária, de produção de aves, etc., na França, vai precisar continuando comprando soja, seja americano, seja brasileiro, porque não tem várias origens. Justamente o presidente Emmanuel Macron está na linha de frente aí nesse embate, né? Ele ameaça, inclusive, a ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Você acha, Jean-Yves Carfantin, que essa postura de Macron, ela vai até o fim mesmo? É mais uma ameaça para fazer pressão? Ou ele seria capaz realmente de ir até o Parlamento Europeu e bloquear, né, esse acordo com a União Europeia, entre a União Europeia e o Mercosul? O acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que está hoje numa fase que eu chamaria de namoro, vai ser um processo de alguns anos ainda. Ele não é só construído para viabilizar exportações de mais produtos agropecuários do Mercosul para o mercado europeu. Também os países do Mercosul fizeram concessões significativas. O mercado da América do Sul vai se abrir muito mais para importações de produtos industriais, de determinados produtos agropecuários. Vinho, por exemplo. Vamos poder comprar vinho francês por preço mais barato nas prateleiras de supermercado em São Paulo. Queijos, laticínios. Quando você considera os dois lados da moeda, você percebe que a pressão alemã vai ser muito forte. Quem vai aumentar as exportações de produtos químicos, de máquinas, de textéis, de automóveis, que são produtos claramente inscritos no projeto de acordo? É principalmente a Alemanha. Eu duvido que a Alemanha vai abrir mão desse acordo, porque a França e o Brasil passaram por essa crise. Vai ser um processo que vai demorar, mas eu acho que, no final das contas, o que vai prevalecer é o interesse econômico de ambos os lados. Quem teve acesso, né, a esse projeto de acordo fala que, inclusive, a União Europeia sai ganhando com ele, né? Eu acho que a preocupação, o medo deveria se encontrar do lado brasileiro, porque a indústria brasileira já está muito enfraquecida por diversos problemas internos e daqui a 10 anos, se o acordo for decidido agora, num prazo de 10 anos, vai ter que enfrentar a concorrência de uma indústria europeia relativamente competitiva, a concorrência de serviços europeus, telecomunicações, serviços financeiros. Isso vai acontecer numa conjuntura que não é das mais simples para a economia brasileira. E, Jean-Yves Carfantin, como é que o senhor acha que o governo brasileiro deveria reagir a essa crise de imagem? O que deveria ser feito para melhorar essa imagem do agronegócio brasileiro no exterior, nesse momento atual de crise? Quando ainda candidato Jair Bolsonaro informou que havia o projeto de transferir o Ministério do Meio Ambiente para transformar o Ministério em subsecretaria de Ministério da Agricultura, sei lá o quê. Isso foi final de 2018. Eu comecei a ficar muito preocupado pelo agronegócio, porque se nós tivéssemos um agronegócio perfeitamente sintonizado com o mundo e considerando as imensas riquezas que o Brasil tem, o agronegócio seria o primeiro setor a tirar proveito de uma preservação seríssima dos recursos naturais. Então, quando eu vi essa orientação política, eu fiquei muito preocupado. Passou para minha cabeça, o candidato, se for eleito, vai dar um tiro no pé do agronegócio gigante e o setor vai perder a pena. E com isso a economia vai junto, né? E devido à importância do agronegócio, a economia vai sofrer. Então, eu acho que a boa postura hoje, mas eu duvido que isso seja realista, considerando tudo o que aconteceu nos últimos 9 meses,
seria uma mudança radical da postura em relação ao ambiente. Mas não só no discurso, na prática. Na prática, devido às dificuldades financeiras dos órgãos de fiscalização ambiental, a situação é calamitosa. Frequentemente, eu tomo um exemplo. O maior município do Brasil, que é o município de Altamira, no Pará, que tem um tamanho maior de um estado nordestino. É o segundo município do mundo, dizem os geógrafos. Tem 3 fiscais do IBAMA. Gente. Então, isso é completamente insignificante. No total, a nível nacional, o IBAMA tem, hoje em dia, menos de 500 fiscais operacionais. O Brasil tem a maior superfície de área protegida, no papel. 60% do território no papel, então é maravilha. Entre reservas indígenas, unidade de conservação, os parques naturais, 60% do território. Mas a lei não serve a nada se não tiver policiais. Vai em ser qualquer país difícil do mundo. convencer o mundo com esses dados, né? Então, se não tiver uma reversão radical dessa situação, a minha percepção é muito pessimista. É que parte também de um princípio, né, Jean-Yves, de que as mudanças climáticas, por exemplo, não existem. Então, não é necessário cuidar dos recursos naturais, né? Tem um pouco uma questão ideológica aí que está interferindo eu gravemente. estou dizendo que o agronegócio brasileiro vai ser a primeira vítima disso, porque vai sofrer boicotes comerciais e a médio e longo prazo vai ter que reduzir a produção, porque a destruição da floresta amazônica e de outros biomas altera completamente o ciclo das chuvas e vai levar à diminuição. Tem pesquisas científicas que mostram que se chegarmos ao ponto de ruptura, 40% da mata amazônica destruída, o gaúcho vai sentir o impacto na produtividade das lavouras. Claro, todo o clima não muda só localmente. Não né? são conjecturas completamente fantasiosas, são pesquisas ciência, científicas. Né? Exato. Excelente, muito boa conversa. Gostaria de continuar, mas nosso tempo é curto. Jean-Yves, muito obrigada pela sua participação. Jean-Yves Carfantin, consultor de agronegócios da Agrobras Consult de São Paulo. Muito obrigado pelo convite.